Vocês que estão se preparando aí para o vestibular da ACAF agora em junho de 2011, começo de junho de 2011, aqui vai um videocast sobre o grande romance da autora brasileira Ana Miranda, Amric. O título do romance, aliás, é Uma Corruptela de América. Era dessa forma que se referiam ao continente para onde estavam migrando os libaneses que aportaram aqui no final do século XIX. Logo temos dois detalhes importantes. O romance trata da imigração libanesa que se estabelece no Brasil a partir do final do século XIX, além do que o romance também narra a trajetória de uma narradora e protagonista, a garotinha Amina, que aprende a dançar com a vovó Farida, uma libanesa que cultiva todas as tradições libanesas na sua pequena aldeia nas montanhas do Líbano, e que se vê forçada a despedir-se da sua netinha, a querida Amina, por conta da perseguição que sofre um outro personagem igualmente fundamental, o tio Naim, velho, cego, sábio, formado pela Universidade dos Jesuítas do Líbano e que servia de conselheiro a todos os habitantes daquela aldeia. Como o Líbano estivesse sendo invadido pelos turcos, além do que o próprio tio Naim sofria também a perseguição de alguns muçulmanos, ele vê-se forçado a migrar. E migram para a América. Eles migram a princípio para a América do Norte. E depois de uma curta estadia na América do Norte, a Amina decide seguir o mesmo destino que seguira o seu tio, Naim, que acabara vindo para São Paulo. É uma vez que, diferentemente de Amina, que conseguira entrar nos Estados Unidos para dançar em uma feira como uma exótica dançarina turca, o tio Naim não fora aceito pela imigração norte-americana, razão pela qual desceu e veio aportar no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Então aí temos alguns detalhes importantíssimos. E os personagens desse romance? Os personagens desse grande romance de Ana Miranda? Bom, a gente tem uma estrutura em que o romance tem uma narradora em primeira pessoa, narradora e protagonista, a dançarina Amina, a garota, jovem, menina nascida em uma pequena aldeia montanhosa do Líbano, a única menina de um grupo de 6 irmãos, e é ela justamente a escolhida, até por conta de ser a menina, que é escolhida pelo pai para acompanhar o tio Naim quando este é obrigado a fugir do Líbano por conta das perseguições políticas que sofria dos turcos, pelos artigos que escrevia contra a invasão turca do Líbano, e também perseguição que sofre dos muçulmanos, que são contrários aos cristãos, principalmente a um intelectual cristão, como era o caso do tio Naim. Além de tio Naim, além de Amina, narradora e protagonista, também cabe a gente referir os pais de Amina. O pai, Jamil Salum, é um homem amargo, um homem triste, um homem indignado, revoltado, um homem muito marcado pelo abandono que sofreu da esposa. Maimuna, a mãe de Amina, depois de muito sofrimento, depois de muito sofrer nas mãos do esposo, o Jamil, depois de ser acusada de adultério por diversas vezes, a Maimuna, a mãe de Amina, acaba abandonando o esposo. E, de certa forma, a maior parte da família fica do lado do pai. Entretanto, a menina, Amina, ela é uma das poucas pessoas que defende a mãe.
e por conta disso mesmo sofre certa discriminação do pai. Muito preconceituoso contra as mulheres, um homem que simboliza como poucos aquele patriarcalismo característico da sociedade árabe. O pai Jamil jamais conseguiu tragar o fato de haver sido abandonado pela mãe de Amina. E é interessante que nós percebamos que a Amina tem traços muito parecidos aos traços da mãe. É o que lhe diz, por exemplo, a avó que mora com ela, a vovó Farida, que acaba ensinando a menina a dançar escondido. Por que ela dança escondido? Por que ela não pode dançar na frente dos homens da tribo? Por que ela não pode dançar na frente dos homens da própria família? Por conta dessa discriminação do pai. O pai não admite ter na família uma dançarina. Isso que vovó Farida já fora uma dançarina muito destacada. Isso que a própria mãe Maimuna também fora dançarina, mas talvez resida aí. O pai não admite que a filha aprenda também a tradicional dança, as tradicionais danças árabes. E por conta disso, a vovó Farida usa o seguinte subterfúgio. Muito frequentemente ela sai com a neta e as duas passam a noite deitadas sob o céu, sobre as montanhas, e ali vovó Farida ensina a sua pequena gazela, como é carinhosamente chamada, a Amina, a dançar. Ela, a partir desse momento, ela conhece e desenvolve uma paixão pela dança, pela própria cultura. Notem esse aspecto de identidade cultural muito preservado no povo libanês e do qual a Amina é um exemplo entre tantos outros. Então, dado importante essa galeria dos personagens do romance, a gente tem a Amina, né, nós temos a pai de Amina e mãe de Amina, Jamil Salum e Maimuna Salum. Nós temos também a figura da vovó Farida, uma figura queridíssima para a menina e para a jovem, mesmo para a mulher, que ela vai se tornar, a Amina. Jamais esquece a avó querida, vovó Farida, que lhe ensinou os segredos da arte da dança. Além disso, a figura também carismática ao extremo do tio Naim, cego, mas de uma sabedoria extrema, formado pela Universidade dos Jesuítas. Então notem um intelectual com formação, um homem erudito, um homem que conhece e sobretudo reconhece o que a cultura árabe legou à cultura ocidental. Sobre isso, interessante que a gente se aperceba que um dos capítulos traz diversas palavras que são oriundas do árabe, por exemplo, alfinete, almofada, alcachofra. Notem, diversas palavras começadas com A-L. Importante, interessante a gente perceber que o livro também é um manifesto nesse sentido, um resgate da cultura, da herança que a cultura árabe legou à nossa cultura de homens ocidentais, que deve muito, bastante mesmo, a essa cultura árabe tão bela e tão rica. Bom, espero que sejam úteis esses vídeos que a gente postou aqui sobre Amrik, grande romance de Ana Miranda, e quero lembrá-lo de alguns aspectos vitais. Primeiro, se tiver acesso ao livro, ótimo, excelente. Se só der para ler algum resumo, preste muita atenção ao aspecto da linguagem do romance. É um romance desses 5 que a gente tem na lista da bibliografia obrigatória da ACAF para esse vestibular agora, é o de linguagem mais elaborada. É o que a gente poderia chamar de um livro elaborado em prosa poética, graças à musicalidade da linguagem, ao uso reiterado de onomatopeias e à profusão de belas imagens, belas metáforas, algumas extraídas da cultura árabe e algumas elaboradas e reelaboradas pela Ana Miranda de uma forma magistral. Então, cuidado com o detalhe da linguagem. Um outro aspecto igualmente importante é a trajetória. A Amina, a narradora e protagonista desse romance,
ela passa por um processo de formação. É a menina da aldeia retirada lá nas montanhas libanesas que se torna uma dançarina, uma mulher independente, uma mulher cuja liberdade tem um valor muito, muito forte, e narra-se ao longo do romance o processo de formação dessa menina que se torna a bela mulher, a desejada dançarina Amina. Mais que tudo desejada pelo mascate Abraão. E não se esqueça, Tio Naim representa toda a herança cultural árabe, riquíssima, vastíssima, e que foi legada a nós ocidentais, de certa forma a nós brasileiros, através da vinda de uma parcela significativa de imigrantes sírio-libaneses para cá, desde o final do século XIX até hoje. A gente está habituado, extremamente habituado à cultura libanesa. Então, uma boa prova, né? Procure um bom resumo, um bom texto para ler, caso não tenha lido o romance, mas depois da prova faz um esforço, compra esse livro, Amrik, maravilhoso. Eu recomendo. Até a próxima. Tive uma ideia, não conta segredo, só se me der um beijo. Ah, se me der 3 desejos pra fazer. Aonde está você?